8h17. Saia do impedimento. Na Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento Mil Clean, sempre inovando. Instituto Homem, descubra a simplicidade em viver bem. Hora da gente falar de esportes, é o bate-papo de todos os dias nesta quinta-feira ao vivo em 102,9 FM e também no youtube.com/rádio Bandivale FM, a quem a gente agradece a imensa audiência e quem perde pode acompanhar depois nos agregadores de podcast. É só clicar, bate-papo esportivo, vai encontrar eu e o Carmo lá. Tudo bem, Carmo? Bom dia. Tudo bem, Cláudio Nicolini, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham nesse que é o último dia do mês de abril, último dia do quarto mês do ano. Já falava Fiore Gilhote, o tempo passa, a torcida brasileira passa e passa muito rápido. Abraçando aqui o grande São Paulino, André Rosaboni, que vem de Caçapava para São José nos ouvindo. Como ele, tem muitos, viu, Nicolini? O pessoal sai, liga o rádio 102,9 e vai nos acompanhando, nos honrando com a audiência. O Andrezão, grande São Paulino, tem cara de palmeirense, mas é São Paulino e que está nos ouvindo aí, nos ouve desde o começo, disse que ele começou em 2005 e continua até hoje, viu? Que maravilha, hein? Haja paciência! Só abraço pro amigo. Esse merece um par de caneca e mais, né? Não muito mais coisa. Um jogo. Um jogo de caneca. É verdade. Olha... Esse já tá com o lugarzinho garantido lá no céu. Tá. Carmo, rapaz, deixa eu mandar um abraço pro Breno, o rei dos cabeças de pano do Urbanova em São José. Ele que fala que esses cabeças de pano de vez em quando dão trabalho, né? E vem a Copa aí, vai ter um monte de cabeça de pano, ô Breno, pra gente assistir. Vai. Ele falou assim, ele me mandou uma mensagem hoje cedo, eu vi a hora que eu levantei, já falou assim, Nicolini, o cara do Grêmio só faltou o árbitro mandar trocar o batedor para ser o filme Boleiros. Boleiros, eu ia falar. Só faltou o... Como é que era o nome do ator lá, o Otávio? Aquele ator que fez muito... Era o árbitro do jogo, né? Espetacular, né? O filme Boleiros. O jogador do Grêmio bateu o pênalti e perdeu. O árbitro mandou voltar. Ele bateu de novo, perdeu de novo. O árbitro mandou voltar de novo. E ele bateu, que nem o nariz dele a terceira vez, no meio do goleirão, encaixou a bola, valeu, obrigado. Ficou todo mundo meio assim. Meu Deus, exclamação. O goleiro do Cienciano vai ganhar uma estátua, né, com a Dona Irã Barbosa em cima. Do Palestino, não do Cienciano, do Palestino. Né, com a Dona Irã em cima e o jogador Carlos Vinícius do Grêmio, olha, é pra nunca mais bater pênalti, viu, Antônio Carlos? Que coisa, e o Grêmio só empatou, rapaz. Carlos Vinícius, que a partir de agora, doravante, pode ser chamado de Palermo, Martim Palermo, que vestindo a camisa 9 da Argentina na Copa América de 99, perdeu 3 pênaltis contra a Colômbia, mas ali foram lances separados, perdeu um, saiu um outro pênalti, perdeu, saiu outro, perdeu. Acho que o Roberto Dinamite, pelo Vasco, também teve uma ocasião, não estou muito certo, se foram 2 ou 3 penais. Perder 2 até que vai, 3, e na mesma cobrança, né? E o goleiro se adiantou mesmo, o goleiro como antigamente, né? Rogério Ceni, Leão, eu lembro de uma Copa América aí que o Doni era goleiro da seleção brasileira, o time do Dunga, foi para os pênaltis contra o Uruguai, ele pegou 3 pênaltis, mas os 3 tinham que ter mandado voltar, ele saía 3, 4 passos na frente, naquele tempo podia, né? Hoje em dia não, tem a regra mudou e fica a câmera em cima ali, o goleiro se mexeu mesmo, eles 3 ele bateu, o Malemar, né? E aí os 2 primeiros, daí no terceiro foi isso que você falou, né? O juiz só faltou falar para ele lá, você não, vem, traz um outro aí para bater o pênalti, que você, põe outro. No terceiro, você não, põe outro que você tá me passando vergonha aqui já, vai, põe outro. Mas o Carlos Vinícius, que é bom jogador, 7 gols pelo Grêmio no Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro, né? Deixa comigo, ó, né? Bateu no peito e falou, aqui eu se consagro, e aí bateu e o goleirão lá do Palestino pegou, daí chega também, né? Aí mesmo que o goleiro tivesse adiantado 3 metros, o juiz ia falar, você quer o quê?
Você não sabe bater pênalti, não. Ficou feio. É isso, né? Foi de lembrar o querido Otávio Augusto, o ator brasileiro que fez o árbitro do filme Boleiros. É espetacular, numa cena gravada na Rua Javari. Né? Na Rua Javari. Sensacional, que ele pede pro cara voltar 2 vezes para bater o pênalti, e o cara erra, ele fala, troca o batedor, porque ele já tinha dado o pênalti, o Mandrake tinha que ser gol, né? É um filme do Hugo Giorgetti, Boleiros Era Uma Vez o Futebol. Quem não viu, veja. Filme que já tem quase 30 anos aí, mas é espetacular, certo, Antônio Carmo? Certo, espetacular. E para não passar em branco aqui, o nome do goalkeeper, o guarda-valas do time palestino é Pérez. Ele que acabou com a carreira do Carlos Vinícius lá. É isso. Muito bom, Antônio Carmo. Dito isso, vamos seguir, porque o Grêmio só empatou. O jogo foi pela Sul-Americana, onde o Atlético Mineiro perdeu e se complicou na Sul-Americana, hein, Antônio Carmo? O Atlético Mineiro perdeu. Esse perdeu do Cienciano por 1-0. E o Atlético perdeu os 2 jogos fora e ganhou em casa um jogo, né? Deu no finalzinho, inclusive. Então, não tá, o Atlético não está ligando muito para essa Copa Sul-Americana, não, Nicolino. Isso é a verdade. Até ontem poupou ali tantos e tantos jogadores, né? Eu falava disso aqui, que o time ia para a competição poupando muitos jogadores, e o Galo está mal no grupo. Não vai bem, não sei se... É o último, né? O grupo já está fechado, com o Cienciano em primeiro lugar, o Juventud do Uruguai em segundo, o Puerto Cabello em terceiro e o Atlético Mineiro em quarto. Olha, Nicolino, conseguir ficar em quarto lugar num grupo desse aí é para encerrar as atividades. Fechamos as portas, voltamos no ano seguinte. Mesmo jogando sem os titulares, jogando com o sub-20, o Atlético Mineiro está envergonhando a sua história, né? Não pode ficar jogando tão mal assim contra times que no Desafio ao Galo da TV Record, lá nos anos 70, não passariam para a segunda fase, não. E quem narrava no Desafio ao Galo, Antônio Carmo? Eu lembro de Joseval Peixoto, né? Lenda! Mas eu gosto muito de Joseval Peixoto, grande doutor Joseval Peixoto, botafoguense, corintiano, se aposentou algum tempo atrás aí, né? Durante muitos e muitos anos apresentou o Jornal da Manhã lá na Rádio Jovem Pan, trabalhou na TV Record, era maravilhoso, um locutor espetacular. Muito bom, Antônio Carmo, que também passou pelo scratch do rádio da Bandeirantes nos anos 70 por um pequeno espaço de tempo, Antônio Carmo. Fiore Gilhote concedeu a ele a oportunidade, ele narrou a final no Campeonato Brasileiro de 1972, tem aí nos arquivos, Palmeiras e Botafogo no Morumbi, porque ele era botafoguense, e o Fiore, que era palmeirense, falou, vai você. E o Palmeiras era o favorito, jogava pelo empate, empatou 0-0, foi campeão. Mas a narração do Joseval Peixoto, com Mauro Pinheiro comentando, Roberto Silva e J. Ávila nas reportagens, foi sensacional. É isso, meu querido Antônio Carmo. Hoje promete ser sensacional o Vascão com Olímpia. Jogo em São Januário. Vascão sabe também que se não ganhar hoje, praticamente tchau e benção para a Sul-Americana. E o Red Bull, aqueles jogos perdidos que vão ficar para a história. Red Bull e River Plate no Cícero de Souza Marques. Daqui 20 anos a galera vai falar assim, sabe esse estádio aqui que já vai ter feito? A arena, né? Aí o campo vai estar lá da prefeitura, o pessoal jogando amador, fala assim, sabe esse estádio aqui? River Plate jogou aqui. Antônio Carlos. Bragantino e River Plate, meu amigo. O River Plate, o ano passado jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele já jogou contra o Santos na Vila Belmiro, jogou no Maracanã contra Flamengo, Fluminense, jogou no Mineirão contra Atlético e Cruzeiro, jogou lá no sul do país. Mas ele também já teve o prazer de jogar no Jaime Sintra, em Jundiaí, contra o Paulista pela Libertadores, né, de 2006, porque o Paulista entrou como campeão da Copa do Brasil de 2005, caiu no grupo do River. E eu acho até, não estou lembrando, mas o Paulista acho que ganhou do River o jogo lá no Jaime Sintra, em Jundiaí. E agora ele vai, então, para conhecer o pequeno, né, o charmoso, o aconchegante estádio Cícero de Souza Marques, que é próprio da municipalidade, né, para quem não está ligado aí, enquanto o estádio Marcelo Stefani na Bia Bichedi passa por uma ampla reforma para virar arena, com 30 mil lugares, mais ou menos isso, vai ser sensacional, né?
o Bragantino lá, o Red Bull, a turma do Red Bull chamou a prefeitura, pegou o João do Pulo deles lá, Nicolini, o centro comunitário, e falou, deixa que a gente transforma num baita estádio, depois deixa para vocês. A CTI. Opa, fica à vontade. Deram uma geral no campo da CTI dos homens lá. O João do Pulo, e transformou num belíssimo estádio para 12 mil torcedores. Quando o Nabizão estiver pronto, eles voltam e entregam a chave para a prefeitura. É de vocês, aproveite bem. Foi um belo negócio, né? Para a prefeitura de Bragança Paulista. E o River hoje vai, então, sentir o cheiro da relva lá no novo estádio. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho. Essa é a Sul-Americana. Pela Libertadores, olha, teve um jogo bem Libertadores ontem, lá no velho estádio Jorge Hirsch, o campo do Estudiantes em La Plata, que é um caldeirão dos infernos, Antônio Carmo. Aquele jogo que você fala assim, ó, saldo do jogo, 1-1, uma cravícula quebrada, 2 expulsos, 3 no DM, sabe assim, ó? Meu Deus do céu, o pau cantou na Argentina ontem, o Flamengo empatou 1-1 com Estudiantes e o Arrascaeta muito provavelmente tá fora da Copa. Continuando o saldo, 4 torcedores presos, 2 policiais com pedrada na cabeça e por aí vai, né? Ou, como dizia Chico Anísio, no seu long play Chico ao vivo 75, facas e canivetes, para depois do amistoso, né? E o Flamengo reclama aí do que foi o jogo e tal, mas o ano passado os dois já se enfrentaram na Libertadores e foi assim, né? Hoje lá no Maracanã e foi assim lá na Argentina também, ontem de novo. O Flamengo poupando alguns jogadores, mesmo sendo um jogo muito importante. O empate do Flamengo foi bom, o grupo é um grupo em que ele e o Estudiantes deverão se classificar e ganhar lá na Argentina nunca é fácil, então para o Flamengo o resultado não foi ruim não, o empate contra o Estudiantes, estava ganhando, tomou o empate e ele está nesse grupo aí, Nicolino, ele já tem 2 pontos a mais do que o Estudiantes e 6 a mais do que o Independiente de Medellín, que joga contra o Cusco hoje ainda. O Medellín e o Cusco vão brincar aí para ver quem fica com a terceira vaga. Flamengo e Estudiantes devem garantir as 2 primeiras e o Flamengo, que ainda tem 2 jogos em casa, deve ficar com o primeiro lugar. Não foi um empate ruim, não, em relação ao adversário, a história, a tradição do Estudiantes, 4 vezes campeão de Libertadores, né? E aí o Flamengo conhece bem essa história. O ruim foi isso que você falou, a Arrascaeta machucou-se, fraturou a clavícula e são 40, 50 dias, né? Parece que é isso, o tempo de que ele deverá... Passa por cirurgia hoje no Rio de Janeiro e cirurgia hoje é sempre uma incógnita. Hoje, opera, ver o que não faz, tem jeito, né? Quebrou, opera e falam em 50 dias. 50 dias nós já vamos estar no começo da Copa do Mundo, para ver como é que ele vai estar fisicamente para defender a seleção uruguaia, Antônio Carlos. Você vê que o Piquerez, do Uruguai também, lateral do Palmeiras, né, que no jogo contra a Inglaterra levou uma entrada violenta lá e fraturou, foi no tornozelo, já operou o tornozelo e já voltou aos treinamentos essa semana, já está correndo. Então esse provavelmente falava-se também, o Piquerez está fora da Copa. O Piquerez acho que agora, até o meio de maio, já volta a jogar pelo Palmeiras, vai querer saber se o Bielsa vai convocá-lo ou não, saber das condições físicas, aquela coisa toda. Mas já teve esse tempo aí de recuperação. O Arrascaeta muito provavelmente vai entrar na lista aí de bons jogadores que ficarão fora da Copa do Mundo. É muito ruim isso aí, né? Para o jogador principalmente, né, Nicolino? É a Copa do Mundo, né? É o sonho de todos eles, né? E o Arrascaeta muito provavelmente é a última, porque já não é seria a última, cara. É verdade. Ontem ainda, o Mirassol ganhou do Always Ready por 2-0, segue vivíssimo, tá bem o Mirassol na Libertadores, apesar de ser um dos lanternas do Brasileirão, e o Palmeiras empatou com o Cerro Porteño fora de casa 1-1, que dá para colocar no saldo como positivo, né, Antônio Carlos? Não sei não, Nicolás. Eu acho diferente o empate do Palmeiras com o empate do Flamengo. O Flamengo empatou com o Estudiantes. 4 vezes campeão de Libertadores, time argentino, né? Temos argentinos fracos, obviamente, mas o Estudiantes está assim. Já o Cerro Porteño, Nicolás, tinha um pontinho só, aliás 3, uma vitória aí no campeonato. E é um grande freguês o Palmeiras na história. O Palmeiras tinha jogado 4, 5 vezes lá, vencido todas. E o Palmeiras não é mais líder do grupo, é o Sporting Cristal, o time do Zé Ricardo, que é o técnico lá, o brasileiro, que é o técnico do time peruano, que está na liderança do grupo agora com 6 pontos. E o Palmeiras vai começar o segundo turno semana que vem, jogando justamente contra o Sporting Cristal no Peru. Então, e o Palmeiras empatou os 2 jogos que fez fora de casa. Até o ano passado, em todas as Libertadores, o Palmeiras ganhava todos os jogos fora de casa, não dava chance para ninguém, fechava o grupo com 18 pontos, 16, esse ano está diferente.
Fez 1-0, podia ter feito 2, 3, perdeu gols, aí vai, recua demais. Depois que tomou um empate, uma infelicidade do Carlos Miguel, né? O cara acertou um chutaço, a bola bateu na trave, ele tinha voado para espalmar, bateu nas costas dele, entrou, lembrou Carlos Galo na Copa do Mundo, na decisão de pênalti contra a França em 86. Já viu isso várias vezes. Já viu várias vezes, um azar dele, e aí empatou o jogo, o Cerro, e ficou nesse 1-1. Depois, no final do jogo, o Murilo perdeu um gol incrível de cabeça, o Palmeiras teve bola para ganhar, teve chances e uma obrigação maior de vencer. O Palmeiras, muitos torcedores aí, analistas, estão dizendo, o Palmeiras está meio sem fome de jogar, está reclamando muito jogo, é um jogo atrás do outro, é para todo mundo, Nicolino, até a Copa do Mundo, até a parada dia 30, tem mais de um mês ainda. E nesse mês de maio, Nicolino, até 30 de maio, quando será realizada, acho que a 19ª rodada do Brasileirão, é brasileiro, é Copa do Brasil e é Libertadores e Copa Sul-Americana. Todo mundo que está envolvido, então tem que fazer igual o Inter de Porto Alegre. O Inter não joga Sul-Americano, então ele tem folga. Ontem, nesse meio de semana, não jogou. Pode descansar, mas quem quer? Pergunta para o pessoal se eles queriam estar descansando ou jogando. Queria estar jogando. Então você tem que ter grupo, e é o calendário. Não adianta o Abel ficar reclamando, que a reclamação dele é pertinente para todo mundo. Não é só ele. Não é só o Palmeiras, o Flamengo, o Corinthians, o Santos, o São Paulo. Fazendo isso. Tem que ter grupo, tem que ter. E também, será que o jogador cansa tanto assim, de jogar quarta e domingo? Os caras, né, são muito bem preparados, alimentados, logística, tudo mais. Mas é bom, você tem que ter pelo menos 16 jogadores num bom nível ali. Isso é o futebol atual. O empate para o Palmeiras, dentro de uma normalidade, de jogo fora, vai lá. Mas pelo grupo e pela qualidade do adversário, não foi tão bom, não. Hoje tem o Fluminense na altitude contra o Bolívar e tem o Corinthians, o time do povo, né? O Química lotada para empurrar o timão rumo a mais uma vitória da Libertadores. Mas do outro lado tem o Peñarol, tem camisa, viu, Antônio Carlos? Por enquanto só camisa, que o time tá mal no grupo aí, é o Lanterna, né? Com um ponto só, empatou um jogo, perdeu outro. Quem tá razoavelmente bem aí também é o Platense, né? Que perdeu só do Corinthians, ganhou os outros 2 jogos. Briga pelo segundo lugar. Por isso, ganhando hoje, em 3 jogos, 3 vitórias, já carimba a sua classificação, e aí tem que buscar seu primeiro lugar, né? Melhor campanha geral. O Corinthians, nas últimas vezes participou da Libertadores, foi tropeçando aí, não conseguiu nem passar um ano aí, ficou em terceiro lugar, foi jogar Sul-Americana, aquela coisa toda. Agora, com o Fernando Diniz, é o time que tem a defesa que ninguém passa, 6 jogos sem sofrer gols, não tá essas coisas, ganha de 1-0, 2-0, não está empolgando, mas é o que temos para o futebol brasileiro hoje em dia, e é melhor para o corintiano que estava sofrendo com o Dorival Júnior, um time muito instável. Com o Fernando Diniz as coisas estão mais acertadas. Vejo o Corinthians bem favorito para o confronto de hoje. O Peñarol tem essa história aí da camisa, ganhou na Neoquímica aí no ano retrasado pela Sul-Americana 2-0, enfiou 4-0 no Corinthians lá no Uruguai, mas era uma outra situação, né? Era. O ano muda, o tempo muda, tudo muda, meu querido Antônio Carmo. Mas o Corinthians, o que não muda é que o time não toma gol e não perde sob o comando de Fernando Diniz, que já mostra-se uma decisão acertada da diretoria, não é, Antônio Carmo? Fernando Diniz chegando lá no Corinthians nesse período antes de Copa do Mundo, né? Até agora nenhuma restrição. O problema do Diniz é a continuidade, né, Nicolino? Quando tem aquela sequência, aí as coisas bagunçam um pouco, precisa ver a hora que perder um jogo, que isso vai ocorrer, obviamente, aí de repente, aí ver como é que as coisas serão arrumadas. Teve restrição na sua chegada, mas é um técnico que a gente tem que ver bem. Nos últimos trabalhos dele aí, Nicolino, quase foi campeão no São Paulo em 2020, foi campeão da Libertadores, Carioca, com o Fluminense em 2023, com aquele time master. No ano passado levou o Vasco, um time bem limitado, à final da Copa do Brasil contra o próprio Corinthians. Então tem os seus méritos, isto é inquestionável. É meio maluco? Tem aquele jeito de jogar que tem que ser só daquela maneira? Sim, mas tem dado conta do recado. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos ficar de olho, a Libertadores que segue, e a gente segue de olho nela, contando tudo aqui. Rapaz, chega uma notícia do tênis que chama a atenção, e o Carlos Alcaraz está com um problema no punho. Pode ter que parar alguns meses, agora, Antônio, né? Carmo. E a especialistas falam assim, dependendo do problema, ele pode ficar até 4 ou 6 meses parado, o que seria uma tragédia para o número 2. Perde um ano praticamente.
Perde o ano praticamente. E é um problema recorrente para os tenistas, Nicolinho, obviamente, né? O punho, né? Você tem ali o pulso, o punho, você tem que usa demais. E já tivemos outros casos aí de tenistas que também tiveram que fazer cirurgia e tiveram a carreira atrapalhada, prejudicada, e isso é muito comum aí no tênis. A gente precisa ver o que vai ocorrer aí. Agora, Nicolino, a gente está falando de tênis, né? Eu ia comentar com você ontem. Está tendo lá o torneio de Madrid. Bom, masculino e feminino. No masculino, o João Fonseca foi embora, perdeu por um garoto lá, foi embora e tal. No feminino, tem uma tenista americana, acho que é Reine Batiste, né? Tenista jovem americana, número 32 do mundo. Na terça-feira, assistiu o jogo, ela enfrentou simplesmente a Aryna Sabalenka, a número 1 do mundo. O que fez a Hailey Batiste? Tenista de 24 anos. Tá certo, com 24 anos no tênis já é meio velho. Pegou a Aryna Sabalenka e deu um pau na Aryna Sabalenka. Ganhou 2-1 de virada, fora o baile. Então, aquilo que eu tenho falado para você aqui, eu acho que é isso que tem que acontecer. A Sabalenka. A número 1 do mundo. O João Fonseca enfrentou o número 1 do mundo, perdeu de 2-0, nós aplaudimos aqui, bacana, difícil jogar. A Hailey Batiste aí falou, nada disso, ela é a número 1 do mundo, azar dela de cair contra eu aqui, e ganhou de 2-1. Então, acho que é isso que está faltando para o João Fonseca, que é um jogo grande, pegar, como ele já teve o prazer de enfrentar os 3 maiores do mundo, os 3 melhores, e perdeu, falta o Djokovic agora, né? E perdeu, aí a gente mas tá, jogador de tênis, com 20 anos é velho, é igual a natação. O cara com 20 anos, doutor Guilherme Bellini, que sempre nos acompanha aqui, que a gente manda um grande abraço, ele sabe disso. No tênis e na natação, com 20 anos, o cara já está bem rodado. Então precisa que o João Fonseca se concentre melhor aí, arrume a casa para, né, nos próximos torneios aí. E tem uma canadense também, acho que é Vitória Mibonco, de 18 anos. Já ganhou também de tenista número 2, 3 aí. Não tem esse negócio, não. Tenista bom, Nicolino, é o tenista que com 18, 19 anos chega. O Alcaraz foi assim, o Sinner, o Federer, o João Fonseca tem que entrar nessa linha. É isso, meu querido Antônio Carmo. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos no tênis mundial. Enquanto isso, o Sinner vai se divertindo, meu querido Antônio Carmo, Sinner, que é o número 1 do mundo, certo? Certo, lá em Madrid hoje tem os jogos do masculino, acho que feminino também tem, segue até o fim de semana, né? Nesse momento, aliás, o Casper Ruud está jogando lá com o Bloch, depois tem o Koboli contra o Zverev, o Sinner deve jogar amanhã, então, na semifinal. Ele pega o Fields amanhã, numa semifinal já garantida, e se ele vencer, Nicolino, ele vai bater o recorde aí do tênis, ele vai para 5 torneios seguidos, 5 ATP seguidas, 5 ATP seguidas aí, vencendo, se ganhar em Madrid. 5 títulos, e ele é o favorito. Muito bom, Antônio Carmo. Para fechar, ontem no jogo das retrancas deu 1-1, Atlético de Madrid e Arsenal, tudo para ser definido na Inglaterra semana que vem, acho que nenhuma novidade, e hoje o que vale para nós é Ferroviária e Ituano. Quem que vai para a primeira divisão do Paulista no ano que vem? Como é que chegam as equipes aí, Antônio Carmo? Essa vantagem do empate da Ferroviária jogando em casa é um caminhão de melancia? Penso que é muito grande, e a Ferroviária vem de 5 vitórias seguidas, depois que perdeu os 2 jogos no quadrangular, ganhou 4 e ganhou já do Ituano na abertura da semifinal, vai com o time completo, poupou mais de meio time no empate contra o Guarani domingo, lá na Fonte Luminosa, segunda-feira, né, pela Série C do Brasileiro. Para mim é muito favorito Ferroviária. Tivesse que apostar aqui, apostava na Ferroviária. Até porque, Nicolé, ela pode perder de 1-0, 2-1, pode perder por um gol de diferença, que mesmo assim fica classificada por conta da melhor campanha e da vitória lá contra o Ituano em Itu na primeira rodada. E o pessoal lá está muito animado, realmente. Eu vejo que Ituano são 2 times que não levam torcida no estádio. Quando vão 1.500 torcedores, eles ficam eufóricos, né? Num jogo desse aí, pode ter certeza que hoje vai ter lá uns 3.000 torcedores, a não ser que distribui ingressos lá, mas mesmo distribuindo, vendendo ingressos a 5 conto lá, o pessoal não tem, não sei o que aconteceu, por que tanto em Araraquara como em Itu, o pessoal resolveu se afastar. Mas a Ferroviária é muito favorita, assim, no meu modo de entender, em razão
do contexto atual aí, de jogar, podendo até perder por um gol de diferença. E, Nicolini, lá no jogo de ontem da Champions, né? Foi tudo gasto na terça-feira em Paris os gols. Ontem 2 golzinhos de pênalti, depois teve mais um pênalti para o Arsenal no final, que o juiz foi lá olhar e não foi não, achei até que podia ficar marcado, aquelas coisas, né, que a gente tem visto aí, e fica tudo aberto aí para os jogos da volta, de um lado e do outro. Então tá bom, vamos acompanhar semana que vem. Excelente quinta-feira para você, amanhã feriado, ó. Compromisso, hein? Nada de emendar, hein, seu Antônio Carmo? Até amanhã. Deixa eu chegar mais perto da câmera. É verdade isso? O senhor estará aí? Eu e você. Esse bilhete é verdadeiro. É verdadeiro. Então, segue o baile. Um grande abraço para você, Cláudio Nicolini, aos amigos todos que nos honram com audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Uma ótima quinta-feira, gente. Até mais. Agora 8h43. Você acabou de escutar o Bate-Papo Esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. E se você quiser mandar para alguém compartilhar, tá tudo lá no nosso Instagram, no nosso Facebook e no nosso YouTube. Você pode conferir e eles estarão aqui então no feriado, hein? É verdade, esse bilhete